Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. A questão que vamos resolver diz o seguinte: o ponto de ebulição do flúor é de menos 188 graus Celsius. Em uma temperatura de menos 30 graus Celsius, ele está em qual estado físico? Bom, em que estado, né, seria o estado físico da matéria? Para você saber em que estado físico da matéria você tem uma determinada substância, é importante que você conheça o ponto de fusão ou o ponto de ebulição, ou às vezes os dois, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Eu vou colocar aqui meio que um termômetro, tá? Essa setinha aqui, vou utilizar ela como se fosse um termômetro, que aí eu vou fazer uma explicação como você vai saber o estado físico da matéria. Considerando aqui os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá? A gente tem aqui o ponto de fusão, que ele é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A gente tem o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Olha só, se você tiver uma temperatura, vou colocar aqui, ó, sólido, o ponto de fusão ele é uma temperatura definida, sei lá, 10 graus, 20 graus, menos 10 graus, tá? Tem uma temperatura definida para cada substância. Você não precisa decorar isso, tá? Você só precisa saber que o ponto de fusão, ele é a passagem, né? Ele é justamente a temperatura onde a gente está passando do sólido e chegando ao estado líquido. Então, se você tiver um sólido, eu vou falar aqui que o ponto de fusão é de 10 graus Celsius, por exemplo, aí o seu sólido, a sua substância só vai estar no estado sólido se você tiver temperaturas abaixo de 10 graus Celsius. Por exemplo, 9 graus Celsius, menos 10 graus Celsius. São números inferiores ao ponto de fusão. Logo, sua substância vai estar no estado sólido, vai estar por aqui, belezinha? Agora, se a temperatura que você tem ela é maior do que 10 graus Celsius, a substância pode ser um líquido ou pode ser um gás. Para ser um gás, essa substância precisa estar numa temperatura acima do ponto de ebulição. Vamos supor que nesse meu exemplo fictício, a temperatura do ponto de ebulição é de 80 graus Celsius. Tá? Então, acima de 80 é gás. E se a temperatura estiver entre 10 graus e 80 graus, ou seja, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, aí é um líquido. Bem tranquilo, né? Então, você tem os três estados físicos. Vamos supor que eu tenho uma temperatura de 30 graus Celsius. 30 está entre 10 e 80. Logo, a sua substância aqui estaria no estado líquido. E aí eu repito, essas temperaturas elas variam de substância para substância. Então, você vai ter que ver o ponto de ebulição e o ponto de fusão da sua substância. No exemplo em questão, o exercício passou para a gente apenas o ponto de ebulição. Por que ele fez isso? Porque possivelmente você não vai ficar na dúvida com relação ao ponto de fusão. Você não vai ser um sólido, vai ser um líquido ou um gás, né, nesse caso aqui. Mais precisamente, antes de analisar a questão, nem líquido não vai ser. Obrigatoriamente vai ter que ser um gás. Por quê, professor? Porque se você não sabe o ponto de fusão, você não vai ter como saber se é líquido ou se é sólido. Então, pela questão só ter passado o ponto de ebulição, você já poderia eliminar líquido e sólido. E você diria que você tem um gás. Por quê? É o ponto de fusão que tira a sua dúvida se a substância vai ser líquida ou se ela vai ser sólida. E se a questão não apresentou isso para você, é porque a resposta dela tem que ser gás, ou é uma questão que vai dar uma ambiguidade, você poderia entrar ali com um recurso contra ela. E essa análise que eu fiz agora ela é um pouquinho mais avançada, tá? Porque aí você tem que fazer algumas relações aí mentais com relação a isso daí. Só que a gente vai relacionar tudo que foi dito aqui no caso em questão, onde eu só tenho um ponto de ebulição. Vamos lá. Então, eu tenho uma substância. Ó, e essa substância aqui é o flúor. Eu vou colocar aqui a molécula de flúor e ele está dizendo que o ponto de ebulição do flúor ele é um ponto de ebulição de menos 188 graus Celsius.
188 graus Celsius. Pessoal, a temperaturas maiores, aqui ó, a temperatura cresce de baixo para cima, tá? A temperaturas maiores, a gente vai ter um gás, a gente vai ter o flúor gasoso. E abaixo de menos 188, a gente vai ter o flúor líquido. E mais abaixo, a gente teria o flúor sólido. O que eu estava dizendo para vocês é que você não vai saber quando é líquido ou quando é sólido, porque a questão não deu para a gente o ponto de fusão. Então, obviamente, que aqui você só poderia marcar o gasoso. Porque se a temperatura, esse menos 130, ele for menor do que o menos 188, você vai ter que saber o ponto de fusão para poder diferenciar se é líquido ou se é sólido, tá? Tá, mas ele me deu uma temperatura para analisar, não preciso dar tantos rodeios assim. A temperatura é de menos 30 graus Celsius. Afinal, menos 30 é uma temperatura maior ou menor que menos 188? É uma temperatura maior. Menos 30 graus Celsius é maior do que menos 188. E aqui tem uma outra coisa que confunde muito, pessoal. Vou colocar aqui uma escala, ó. Número 0. A gente sabe que o número 1 é maior que o 0. Se eu pulasse aqui algumas unidades, alguns valores, eu chegaria, por exemplo, em 30. E 30, óbvio que é bem menor do que 188. Mas isso quando você está vendo números positivos. Quando o número é negativo, ó, menos 1 é maior do que menos 2, que é maior do que o menos 3, que é maior lá longe, ó, do que o menos 30, que é muito maior do que o menos 188, tá? Por quê, professor? Bom, quanto mais você está chegando perto dos números positivos, maior é o seu número negativo. Tá? Então, eu tenho menos 3. Ele está mais distante do zero. Ele está mais distante dos números positivos grandes. Então, ele é menor do que o menos 2, é menor do que o menos 1. Tá bom? Então, quando é negativo, você tem que pensar o contrário. O menos 30 é maior do que menos 188, porque ele está mais próximo do zero do que o menos 188. Logo, a temperatura é maior do que o ponto de ebulição, então a substância só pode estar no estado gasoso. Eu sei que nessa aula dava para responder ela assim em 2 minutinhos, mas eu estou tirando dúvida aqui de alguns alunos que estão com problema de entender esse negócio de negativo, positivo, então eu estou passando bem aos poucos, bem aos detalhes, para eles entenderem e para todo mundo que está assistindo a videoaula e está com dificuldade nesse assunto também conseguir entender, tá bom? É isso, a gente termina aqui com a resposta que o estado vai ser o estado gasoso, tá? A gente vai continuar estudando química nas nossas próximas aulas. Eu desejo bons estudos para vocês. A gente se encontra numa próxima. Um forte abraço e tchau, tchau.